Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui finalizando os vídeos de Páscoa de 2018 com a receita especial, doce, raw, vegan, que vocês disseram eu quero lá no meu Instagram, que é um bolo de morango. Bora aprender? Eu vou começar essa receita fazendo o creme, que vai servir de cobertura e de recheio do bolo, por enquanto que ele vai gelando, e depois a gente vai fazer o resto do bolo. Eu vou usar esse mini liquidificador. A receita que eu vou fazer é para um bolo pequeno, e vocês vão ver o tamanho que vocês querem e aumentam a receita da forma que vocês acharem melhor. Eu vou começar com a casquinha de caju crua e branca. Eu tenho aqui meia xícara de castanha de caju que eu deixei de molho por aproximadamente de 4 a 6 horas em água filtrada. Eu vou usar meio avocado, que pode ser o abacate normal que você tiver aí. Meia xícara de morangos. Suco de meio limão, raspinhas de limão, pode ser raspinhas de um limão inteiro ou meio limão, uma colher bem cheia de óleo de coco, derretido em banho-maria, uma pitadinha de sal, uma colher de café de extrato de baunilha, se você tiver, opcional, porque eu sei que algumas pessoas não têm. E aqui, para deixar essa receita mais vermelhinha, eu vou colocar uma colher de beterraba raladinha, crua. E para adoçar, vocês podem utilizar a pasta de tâmara, como qualquer outro adoçador da sua preferência natural. Eu vou utilizar um scoop de stevia ou um saquinho. Eu vou deixar aqui anotado aqui. Eu vou deixar anotado aqui as estévias que eu gosto de utilizar, porque nem toda a stevia é pura. Não dá para adoçar toda a receita com stevia, porque ela amarga mesmo. Então utilizem essa quantidade que eu passei para vocês, porque aí não amarga. E eu vou utilizar também 2 colheres de sopa de néctar de coco. Porque eu quero adoçar com baixo índice glicêmico. De novo, vocês podem utilizar aquilo que vocês acharem melhor. Eu recomendo que vocês utilizem algum adoçador natural com baixo índice glicêmico, como o xilitol ou mesmo a pasta de tâmaras, porque tem fibras. E agora bora bater. O creme tem que ficar bem lisinho e firme. Se você precisar colocar alguma coisa para ajudar a bater, como água ou água de coco, coloca bem pouquinho, porque senão o creme vai ficar muito mole. Veja como tem que ficar a consistência. E agora, por enquanto que a gente vai fazer o bolo, eu vou deixar gelando no freezer para ficar um pouquinho durinho. Bom, agora a gente vai começar o bolo, que ela é levemente parecida com a massa do cupcake. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu vou utilizar na massa o processador de alimentos, uma xícara de cenouras cortadinhas em cubinhos e bater primeiro para fazer como uma farinha. Ela vai ficar, na verdade, como um purê esfarelado
É sempre interessante vocês experimentarem a cenoura antes, porque tem cenouras que são bem amargas, porque depende do solo e depende do tempo que ela foi retirada. E com certeza, se ela for mais docinha, é mais gostoso. Uma xícara de coco seco, sem açúcar, pode ser resíduos de leite de coco, como também resíduos de leite de amêndoa ou qualquer outro tipo de leite de sementes que você tiver. Os mais gostosos são melhores, claro. Eu não tinha resíduos de leite de coco aqui, então eu acabei comprando o coco ralado mesmo, fininho, que você acha facilmente para comprar a granel, principalmente. Meia xícara de tâmara seca sem caroço, que eu deixei aproximadamente meia hora de molho em água, para que ela fique molinha, para ajudar a bater. 2 colheres de sopa de cacau em pó, esse aqui é raw, mas você pode utilizar o cacau alcalino ou orgânico, que geralmente são mais gostosos. Uma colher de café de extrato de baunilha, se você tiver, opcional. Uma colher de óleo de coco derretido. Uma pitadinha de sal. Eu sempre vou utilizar o sal, porque o sal, além de deixar a receita mais suave, ele conserva a receita e deixa um sabor mais intenso. Uma pitada de canela. Eu vou bater e vou experimentar a doçura para ver como ficou. Eu recomendo vocês não contarem para ninguém que tem cenoura nessa receita, porque não dá para sentir. Para mim já tá incrível, mas aí você já sabe, se você achar que precisa de um pouco mais de doçura, coloca um pouco mais de pasta de tâmara, um pouquinho mais de coco, um pouquinho mais de stevia. Veja que a massa ela fica firme, mas molhadinha. Agora, com a receita toda aqui, você vai dividir em 2 partes. Uma para fazer a cobertura e outra para fazer a parte de baixo para pôr o recheio. Eu vou pegar aqui um papel manteiga. Vou pegar uma forminha que eu tenho aqui. É até pequena para essa quantidade, mas é a que eu tinha. A outra já era muito grande. Vamos ver como é que fica. Ah, já sei. Eu vou apertar ela e para ela ficar maior. Para fazer um bolo maiorzinho. E aqui a outra parte. Eu vou medir com o tamanho da mão, assim, para ver o tamanho que eu fiz, para ficar igual. Se o seu ficou muito mole, porque às vezes você coloca a tâmara e a tâmara ficou muito tempo de molho, ela ficou mole, ou a cenoura bateu demais, coloca um pouquinho na geladeira ou no freezer para ela ficar mais firme, porque o óleo de coco vai ajudar a endurecer conforme gela. Bom, agora eu peguei o nosso recheio e a nossa cobertura. Eu vou pegar uma das partes do bolo e vou colocar o recheio.
Eu vou colocar uns morangos cortados. E por que eu coloco os morangos? Tem um porquê também. Porque como a massa é muito pesada, na hora que eu colocar ela pode ser que faça... Aí como tem alguma coisa durinha como morango, ajuda a segurar a parte de cima. Aí vocês escolhem se vocês querem deixar esse bolo como um naked cake, deixando assim as laterais mais rústicas, sem a cobertura, ou se vocês querem cobrir as laterais. Eu vou deixar essa parte do recheio e vou colocar aqui num saco de confeitar. Que você pode improvisar num saquinho normal, que você faz um furo embaixo. E vou fazer uma gracinha aqui. E agora enfeitar o bolo como vocês quiserem. Eu vou colocar aqui uns morangos. Eu vou colocar aqui também um coco ralado. E é isso. Rápido. Ficou pronto o quê? Em 15 minutos? E agora, aquela hora que a gente adora, quer dizer, eu, né, pelo menos, de experimentar. Eu recomendo que você deixe gelando um pouco no freezer ou na geladeira, para que ele fique mais firme, mas é claro que já dá para comer assim mesmo, como o meu. Então, bora lá. Gente, é óbvio que eu vou falar que tá uma delícia. Não só porque foi eu que fiz. Porque é simples, é natural. Não tem como ficar ruim. Pode ser que ele fique meio não tão bonito, meio caidinho, mas pode ter certeza que não vai errar. Então façam aí em casa, façam para Páscoa, para poder surpreender os seus familiares. Uma receita sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E só lembrando vocês, não contem que tem cenoura. Falem que é um bolo de morango. É melhor falar isso, porque também se você falar que é vegan, as pessoas também vão ficar com preconceito e vão também já experimentar com aquela cara de que talvez não seja gostoso. Então não conta nada, traz o bolo e pronto. Pode ter certeza que as pessoas vão se surpreender e vão adorar. E não esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo e até o próximo. Gratidão!